Está aberta a sala de entrevistas do J. Ferreira agora. J. Ferreira agora. Folha FM. Alô, minha gente, boa tarde, estou chegando. E abraços, amigos, que a partir de agora estão aqui na nossa sala de entrevistas. Boa tarde, Patrícia Breda. Boa tarde, Jota. Tudo em paz? Como é que você está? Tudo em ordem, minha filha. Preocupado com a sua dor de cabeça. Mas toma Mas um já tá cachetezinho passando, já que tá você passando. melhora, viu? Isso. Um cachetezinho, coisa e tal, lá vai. Isso, Jota. Eita, abraçando os amigos, lembrando logo no início que quinta-feira, lá no Circo do Marcos Frota, não é? Vai haver um showzinho, um memorial lá no Memorial Arco Verde, né? Uau! Bibi já garantiu a presença, vai estar lá, aquele negócio todo, tudo bem. Um grande abraço para os amigos aí do Circo do Marcos Frota. Olha, Patrícia, o Outubro Rosa está chegando ao seu final, né? Isso não significa que as mulheres relaxem nos cuidados que devem ter com os seios, com suas mamas. Exato, né? Jota. O mês da conscientização está terminando, mas a preocupação deve ser permanente, não é? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema super interessante. Reflexo do câncer de mama na sexualidade e autoestima da mulher. Beleza? Beleza. Ótimo. Para falar sobre o assunto, convidamos a médica oncologista Inaceli Caires. Pode me dizer? Boa tarde. Boa tarde, Tudo tarde, bom? ouvintes. É uma moça bonita, não é? E a psicóloga Aline Agostinho. Boa tarde, tudo bom, Aline? Boa tarde, Jota. Já é conhecida nossa aqui do programa, não é isso? Ou tá vindo pela primeira vez? Sou iniciante, Jota. Ah, iniciante. Primeira vez, é. Mas também é uma moça muito bonita, Patrícia Breda. Faz o programa comigo aqui. Então vamos lá. Atenção, minha gente, porque os canais de comunicação do programa vão estar disponíveis a partir de agora para você opinar e tirar dúvidas. Principalmente você, mulher, tá? O telefone do estúdio é o 3224-5153, 3224-5153. Mas você pode mandar também a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 99600 é o telefone do WhatsApp. Enquanto que o do estúdio é o 3224-5153. Ligue, participe, dê a sua mensagem. Eu vou fazer o que com isso aqui, Patrícia? Bom. Então, bom. Vou estar aguardando Isso aí, Jota. a sua mensagem, 4h04. Mas deixa eu começar, me permita, falando com a doutora, deixa eu ver o nome aqui, Inaceli. Isso. É um nome incomum, não é? Diferente, né? É um nome incomum. Inaceli Caires. Veja bem, me fale sobre esse reflexo do câncer de mama na sexualidade e autoestima da mulher. Mas primeiro, eu peço licença, a gente para movimentar o jornalismo da Rádio Folha FM. Giro na notícia. Giro na notícia. Eu não sei o que aconteceu, mas o Jorge Neto sabe e vai nos dar a informação agora. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Jorge. Da Folha FM. E está acontecendo aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, uma cidade que é um evento que é onde representantes de diversos municípios. Jorge, tá pipocando mais do que a pipoqueira do cidadão da esquina aí. Vamos procurar uma melhor posição, amigo velho. Agora 4h05 no Recife. Voltemos a conversar com a médica Inaceli Caires. Me fale sobre esse reflexo do câncer de mama na sexualidade e autoestima da mulher, doutora. Porque a gente, de ontem para cá, a gente ficou matutando sobre o tema e chegamos à conclusão de que o assunto é mais do que interessante. Como é que a mulher fica a partir do momento que ela recebe a notícia ou esse diagnóstico, não é? Saber que vai enfrentar uma série de coisas para poder se livrar, se curar dessa doença. Problema de ter que fazer aquele exame que normalmente os cabelos caem, as mulheres ficam... A quimioterapia. Como? A quimioterapia. Quimioterapia. A gente parou ontem aqui para analisar a situação. É realmente uma coisa terrível. Eu não sei essa pergunta aqui.
Bom, depois eu respondo. Mas se alguém perguntar, você diz que é de 15, tá bom? É um remédio que eu mandei comprar. Tá? Fala isso aí, doutora, por favor. Então, é um tema muito relevante, né? A gente tem que aproveitar esse período da celebração aí do Outubro Rosa e abranger todos os assuntos referentes ao câncer de mama e a sexualidade, eu acho que está entre os primeiros tópicos a serem abordados. É um assunto, até no dia a dia, de difícil abordagem por questões de vergonha, de pudor das próprias pacientes, e é algo que a gente, como médico, como psicólogo, profissional de saúde, tem que estar sempre lembrando e ajudando a mulher nessa fase. Não é uma fase fácil do diagnóstico, às vezes a gente não tem nem foco no que está fazendo, mas obviamente a gente tem que focar no tratamento, mas a gente tem que saber que ali a gente está numa situação que vai tratar a mama, mas antes de tudo é uma mulher, né, que precisa de atenção e carinho. Então, assim, a família tem que se reunir junto para apoiar, para ajudar, mas também tem que partir da própria paciente e saber o valor que ela tem, que não é porque o cabelo dela vai cair que ela vai deixar de ser uma mulher inferior, pelo contrário, a partir que ela, se Deus quiser, ela conseguir superar tudo aquilo, ela vai sair fortalecida da situação. E a sexualidade é algo que ela tem que aprender a valorizar, que se ela tinha, ela não pode perder por causa do tratamento. Eu sei que vai ter complicações por causa do tratamento, mas a gente está aqui para ajudar e orientar como profissional. A doutora Inaceli Caires e a psicóloga Aline Agostinho são da Clínica de Câncer da Multiemo, não é isso? Muito bem, daqui a pouco a gente fala, me peço licença novamente para a gente movimentar o jornalismo da Rádio Folha FM. Giro na notícia. Jorge Neto. Agora sim, Jota, acabou a pipoca. A gente volta falando aqui sobre o evento que está acontecendo aqui no Centro de Convenções, que é organizado pela Secretaria Estadual das Cidades, reunindo representantes das 184 prefeituras de todo o estado e também vereadores dos municípios, para discutir políticas públicas de desenvolvimento urbano. Fernando Montenegro é coordenador do CONCIDAD, que é o Conselho Estadual das Cidades, e fala para a gente quem participa. Eu já disse que ele participa, mas o que é que está sendo debatido durante esse evento. Bem, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. A Secretaria das Cidades e o Conselho Estadual das Cidades, pensando no ano de 2016, que vai ser um ano muito atribulado para os gestores públicos, por ser um ano de eleição, e além disso é um ano onde começa o ciclo de discussão das políticas públicas de desenvolvimento urbano através das conferências municipais das cidades. É um ano também dos municípios com mais de 20 mil habitantes reverem ou elaborarem os seus planos diretores, que vão apontar as diretrizes de desenvolvimento em todas as áreas para os próximos 10 anos. E, além disso, é um ano onde os municípios devem se preparar para a captação de recursos federais nas áreas de habitação, na área de saneamento, na área de mobilidade urbana, elaborando os seus projetos setoriais para a captação de recursos junto ao governo federal ou ao próprio governo estadual. Nesse sentido, nós do Conselho Estadual e da Secretaria das Cidades, através do secretário André de Paulo, que também é presidente do Conselho, resolveu realizar esse evento, que tem o apoio da Caixa e o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco, da MUP, envolvendo todas as prefeituras do Estado para apresentar a elas essa agenda e que tipo de ajuda o governo do Estado pode dar para que o ano aconteça, o planejamento desse ano e as ações aconteçam de uma forma mais tranquila, dentro dessa crise financeira que o país todo vive. Pois é, Jota, o encontro começou logo de manhã e vai até o final da tarde aqui no Centro de Convenções. Reportagem, Jorge Neto. Agora são 4h11 no Recife. Voltamos a falar sobre o assunto. Nós tivemos aí a da médica, a doutora, mas que nomezinho bonito, mas difícil, Inaceli Caires. Agora deixa eu conversar com a psicóloga Aline Agostinho, que eu já estive lendo aqui no release que a Multiemo mandou pra gente através da Intercom. A sua opinião
a respeito desse assunto. Muitas mulheres apresentam problemas físicos, psicológicos e sociais desde o momento que recebe o diagnóstico até após o tratamento da doença. A Multiemo, ela é especializada também em atender pacientes que enfrentam esse tipo de problema, não é verdade? Isso, Jota. Essa questão do diagnóstico, ela tem um peso grande em relação à vivência dessa mulher que tem a informação que está com câncer, né? Na verdade, às vezes, a gente também, em alguns casos, ela própria em casa começa a perceber que pode ter alguma alteração e isso já desperta um certo temor. Então, por isso é importante que ela busque ajuda, né, profissional para poder ter uma confirmação. E a gente observa na prática que, desde a ocasião do diagnóstico, até mesmo pós-tratamento, quando a paciente obteve, digamos assim, a cura, né, do câncer naquela ocasião, ainda assim a gente pode perceber situações, vivências que envolvem sentimentos que foram despertados pela experiência do adoecimento, né? Então, nem sempre ela consegue lidar com a doença de uma forma tranquila. Por isso a importância da gente poder dar um suporte psicológico para essa pessoa. Como a doutora Inacelli colocou, é uma mulher que tem que ser vista integralmente, ou seja, por inteiro, e não apenas como alguém que tem uma doença como o câncer, né? Eu acho que é interessante que se diga, né? Porque o câncer do seio não interfere na vida sexual da mulher. Agora é preciso que a compreensão parta também de dentro de casa. Tem que ser, não é verdade, a partir de casa, através dos familiares, o companheiro, né? O esposo, aquele negócio todo. Patrícia, dá para você diminuir um pouquinho o volume? Obrigado. Então, tem que começar de casa, né? Isso, porque na verdade a mulher ela adoece, mas todo esse sistema familiar, de certo modo, adoece junto. Eles também estão vivendo essa experiência, só que de um lugar diferente, né? Então eles também precisam de um suporte. Quando a gente procura atuar, né, nessa questão da psicologia, a gente oferece esse apoio não só para a paciente, mas para os familiares ou para as pessoas próximas que estão ali junto vivenciando essa experiência. Né? Também são afetados do Estado. Eu conversei, doutora, com uma médica uma vez, ela é oncologista também, cirurgiã, e ela, falando sobre o câncer de mama, e todas as vezes que ela tinha, quando ela participava, por necessidade do serviço, tudo, de um procedimento cirúrgico numa mulher, antes dela adentrar no como é o nome daquele negócio onde faz a cirurgia? No bloco cirúrgico, que ela estava se paramentando toda para poder começar o seu trabalho, ela fazia uma reflexão, ela também começava a sofrer, porque ela dizia, eu sou mulher. Então eu ficava fazendo uma reflexão, orando, que ela tem uma formação evangélica, então ela ficava orando e fazia toque consigo mesma, tá entendendo? Ela começava a tocar no próprio seio, tá entendendo? Uma forma sei lá, ela deu uma explicação que eu entendi, embora eu não me lembre mais das palavras que ela usou. É uma reflexão. Então, quando ela saía de lá da rouparia, ou sei lá, onde os médicos trocam de roupa, que adentrava lá no bloco cirúrgico, ela já estava inspirada por Deus para fazer aquele trabalho, tá certo? Porque ela disse, é preciso que eu também passe por aquele momento terrível. É um momento terrível. Pode ser que, mesmo que o câncer seja da sua fase inicial, as chances de cura sejam 100%, não é verdade? Não é? Mas sempre aquela preocupação da mulher, falar, ai meu Deus, isso, aquilo, outro. E a médica, ela não deixava transparecer isso. Mas antes ela fazia uma espécie, uma reflexão, orava, coisa e tal, tocava em si mesma, coisa e tal, por ser mulher, ela ia cuidar de uma coisa. Então, tudo aquilo que ela fazia de uma forma muito aplicada. Bom, cada médico, cada profissional age de uma forma sui generis. Mas aí eu pergunto, a partir de que momento a mulher ela deve se preocupar em verificar a situação, ela fazer autoexame, a partir de que idade? Você tem que procurar o ginecologista, como é que é, doutora? Tem muita gente ainda que não entende isso.
Então, a mulher, assim, tem que aprender a se cuidar, né? O Outubro Rosa, eu falo que devia ser um ano rosa, né? Fica a lição de conscientização que a gente tem que sempre estar tendo um autocuidado. Então, assim, sempre priorizar de estar fazendo um autoexame, sempre examinando as mamas, quando for tomar banho. E o período ideal é após o ciclo menstrual, então, geralmente a partir dos 18 anos. E sempre tá... A partir dos 18 anos. Isso. E tá sempre procurando um médico para que ele solicite os exames e faça um exame físico adequado também. Então, assim, a gente se recomenda a partir dos 40 anos para procurar um atendimento para fazer mamografia e ultrassom mamária também, nessa parte da mama. Agora, tem adolescentes, elas... em relação... Tem garotas que começam a desenvolver o seu corpo muito cedo e às vezes com 16, 17 anos de idade, ela já tem seios formados, protuberantes, aquele negócio Às todo. vezes até antes disso. Até antes disso, né, Patrícia? Então, nesse caso, especificamente, elas deveriam procurar um especialista, ou pelo menos um ginecologista, já para cuidar disso, verificar? Não é o habitual que em uma idade tão jovem se apareça um câncer de mama. Sim. Mas faz parte do autocuidado sempre estar se examinando, né? Se cuidando. E assim também vem muito da orientação familiar, que talvez uma adolescente de 16 anos não tenha uma maturidade para fazer um autoexame, mas que a família diz, não, se aparecer qualquer coisa diferente, você olhe, me avise pra gente para um médico. É importante sempre ter esse cuidado com si próprio, né? Os pais são primordiais, né? Até porque se já existe um histórico na família, também precisa que parar para analisar essa questão. Não é que necessariamente a pessoa esteja, pelo fato de alguém da família já ter tido câncer de mama, ou algum problema que necessariamente ela tem que ter. Se ela cuidar com muita antecedência, ela não vai enfrentar esse tipo de problema, não é verdade? E também evitar que isso seja algo estressante e que mude a rotina da família, né? É verdade. Tem que orientar, mas não tornar algo que vire uma doença, né? Muito bem. São 4h19. Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Até já. Folha FM. J. Ferreira. Tudo aqui. Folha FM 96,7. Informação e música de qualidade. Programa Realidade Paralela, uma visão espírita dos fatos. Todos os sábados a partir de 1h30 da tarde, na Folha FM. Debates, entrevistas, dicas de leitura, filmes e agenda de eventos, além da participação do ouvinte. Realidade Paralela, produzido e apresentado pela ADPE, Associação de Divulgadores do Espiritismo de Pernambuco, na sua Folha FM 96,7. Apoio Cultural. Rediesel, a mais completa distribuidora de peças em Pernambuco. Telefone 2101-5050. Restaurante A Chácara, uma referência à gastronomia regional. Rua da Vila, número 1, Vila Social, Cabo de Santo Agostinho. Telefone 3521-0796. Luminar Gold, a sua corretora de seguros. 3035-0902. Ao encontrar uma pessoa com deficiência, procure agir com naturalidade. Não a trate como se ela estivesse doente. Não devemos nos ofender se a ajuda oferecida for recusada, pois nem sempre as pessoas com deficiência precisam de ajuda. Essa é uma dica de convivência que dá dignidade à pessoa com deficiência. A Rádio Folha FM apoia essa ideia. Seu início de tarde fica mais informativo. Na sintonia da Folha FM 96,7. Com Conexão Notícia. Uma leitura dinâmica e analítica dos fatos. Conexão Notícias. Informação, debate e interatividade. Jornalismo com a credibilidade Folha. Conexão Notícias na Folha FM. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Apresentação J. Batista. Comentários Patrícia Raposo. JPR
Nós estamos aqui com a médica oncologista Inaceli Caires e a psicóloga Aline Agostinho, da Clínica de Câncer da Multiemo. Estamos falando, é uma clínica especializada em oncologia e hematologia, localizada na avenida, ou melhor, no bairro da Boa Vista, zona central do Recife. O telefone para contatos é o 3224-5153 aqui do estúdio. E você pode mandar a sua mensagem para o telefone do WhatsApp 996005476. Deixa eu ver aqui as perguntas que chegam. Essa pessoa aqui que não tem um nome, fala, depois do Outubro Rosa tem o Novembro Azul. Faça seu exame de próstata. Muito obrigado pela recomendação. Boa tarde, é o Luiz de Camaragibe. Eu estou só ouvindo, Jota. Obrigado, Luiz, continua ouvindo. Teve outra pessoa. Boa tarde, Jota, meu nome é Ângela, minha filha tem 14 anos e está com 2 nódulos de massa e a médica falou que terá que tirar esses nódulos. Pergunta para a médica se é normal a cirurgia nesse caso. Obrigado. Então, tem que investigar mesmo. É importante fazer uma ultrassom e, se for necessário, fazer uma biópsia com a retirada desses nódulos, sim. Uhum. Os nódulos, isso aí é feito como é que não tira-se um pedacinho para fazer uma... Então, a gente teria que ver o tamanho para ser mais claro tudo, mas é o que eu falei anteriormente, é um pouco comum que se existe um câncer de mama nessa cidade, mas é importante investigar. Investigar. Alguma coisa de diferente existe, então a gente tem que ir atrás. Pode ser uma coisa benigna, né? Isso, só um cisto, mas a gente tem que olhar direitinho. E o aparecimento de cistos em pessoas novas, como é o caso dessa menina, é comum aparecer? É relativamente comum mesmo. Uhum. É uma fase que está tendo uma grande produção de hormônio, né? Lembrando que a mama vai se alimentar de todos esses hormônios, então é comum sim aparecer cistos. Então, a nossa amiga Ângela, se não me falha a memória, né? Você lembra, Patrícia, o nome dela que eu falei? Peraí. Meu nome é Ângela, muito bem. Uhum. Então, Ângela, não se desespere não, pelo amor de Deus, né? Siga a orientação médica, tá bom? Isso não vai ser nada, tudo bem? Mas não custa nada tentar, você está agindo corretamente, não é? Agora, não é uma cirurgia, não é? Pode-se fazer uma análise disso através de quê, doutora? Que tipo de procedimento? Uma punção. É uma punção, não é isso? Muito bom. Que logicamente tem anestesia, tem tudo, não é verdade? Porque isso apavora, né? Com certeza. As pessoas nervosas, e aquele às vezes negócio pela todo. própria imagem, assim, a gente já pode até ficar tranquilo que nem precisa fazer nada. Mas precisa. Mas tem que investigar direitinho. Nesse caso aqui, parece que ele já foi para o médico e o médico falou que teria que tirar, fazer essa punção. Então, se você tem dúvida, você pode poder analisar o tecido, não é isso? Se você tem dúvida, Ângela, pode até levá-la para um outro médico. Você tem todo o direito de procurar um outro especialista, não é? Não sei, mas eu estou falando aqui de forma hipotética, não é? Agora, vamos voltar para falar com a psicóloga Aline Agostinho. É Agostinho, né? Com U, né? Isso, Agostinho. Uhum, tudo bom. Mas me diga uma coisa, será que isso... Eu pensava que... A gente sabe que a família tem uma importância fundamental nisso tudo. Mas quando as pessoas lhe procuram lá na clínica, elas chegam num estado de desespero praticamente, não é? Olha, Jota, é bem relativo, tá certo? Cada pessoa vai viver essa experiência de uma forma única. Uhum. É comum que a mulher, quando recebe o diagnóstico, ela acabe fazendo comparações com conhecidas, amigas ou pessoas da família mesmo que já tenham vivenciado um câncer, né? E aí isso cria uma ideia de uma doença muitas vezes assustadora. E por isso o temor, o pânico, ele pode até acontecer. Mas não é uma regra geral, cada um reage de um jeito. Normalmente o que eu observo é que nesse momento inicial, tudo ser novo,
é natural, é esperado que essa pessoa ela tenha esse período de adaptação, que ela fique realmente nesse momento inicial mais assustada. E aí por isso que é importante desde o início a gente oferecer esse apoio psicológico, porque aí ela vai ter condições de falar sobre esses sentimentos, de poder elaborar tudo aquilo que ela está vivenciando. Que bom, né? Porque aí quando ela sai de lá para enfrentar mesmo as coisas, já sai de lá com autoestima. Jota, falando em autoestima e essa questão da sexualidade e ligada ao câncer de mama, me passa pela cabeça nos casos mais extremos, né? Em que é necessário a retirada da mama. Como trabalhar a autoestima desta mulher? É importante a gente lembrar que a autoestima é um conceito que abrange muita coisa. Ela pode ser verificada e não restringe a questão do aspecto físico, como a doutora Inacelli também pontuou. A gente entende que é uma mudança importante, é uma perda, e como toda perda gera consequências emocionais. Mas a gente trabalha o foco na questão do valor dessa mulher realmente, da forma que ela se percebe. Existem pessoas com aparência diferente umas das outras, e a gente observa que a autoestima ela pode ser elevada ou não, independente disso. Então é importante trabalhar o aspecto emocional, na verdade, que vai além do aspecto físico. Mas, de fato, é uma perda importante, por isso a gente entende que é necessário o suporte psicológico. E aí, doutora, quando chega a hora de dizer isso, a paciente, olha, vamos ter que tirar. A senhora já passou por essa experiência? Já passou por essa experiência. Já passei. Como é esse momento? Até porque ela é mulher também. Isso, e obviamente não é fácil. Mas a gente tem que estar ali para apoiar e estar junto da paciente nessa fase. Lembrar que tem a outra mama, que ela tem outros órgãos sexuais que podem trazer prazer, mas muito mais do que isso, não é uma questão, a questão da sexualidade vai além para a autoestima. Então, assim, ela está passando por tudo aquilo. Então, quando ela sair daquilo, ela vai sair muito fortalecida. Então, se passou por aquilo, o resto ela vai conseguir tirar de letra. E a família tem que entender, né? E ajudar e participar. Assim, infelizmente a gente vê casos que a família não colabora, pacientes que perdem os esposos nessa fase, mas é daí que vai vir uma estrutura familiar, a importância de tudo isso, e a gente tem que aprender a estar junto da paciente, respeitar, ouvir e colaborar também. Agora veja bem, quando chega um extremo desse, pode acontecer num seio ou necessariamente tem que tirar os dois? Quando chega ao ponto de uma mulher perder os dois seios, ou é porque ela teve câncer nas duas mamas, ou por algum problema, alguma alteração genética, né, que houve a necessidade de que se retirasse as duas mamas para prevenção de câncer de mama, né? Nós tivemos aí aquela atriz Angelina Jolie, não é? Que resolveu tirar as duas mamas, não é verdade? Como é o nome desse procedimento? Então, tem vários tipos de cirurgia, né? Mas aí o nome técnico seria a mastectomia, bilateral. Bilateral. Né? Por quê? Porque ela já tinha um histórico na família. Parece que a mãe dela teria morrido por causa disso, na verdade. A tia também, parece. A tia, bom, assim. enfim. Ela tinha uma alteração genética que justificava essa retirada, né? Mas isso é também uma decisão individual. A gente, como médico, né, tem que orientar, mas vai caber a paciente decidir, né, se ela quer isso ou não. Aí pronto, muitas mulheres ficam pensando, mas o que vai ser? Como eu ficarei sem os meus seios? Minha gente, eu estou falando no caso extremo, mas existem próteses agora, não é verdade? Próteses. Não sei se é a retirada total dos músculos, aquele negócio do seio, ou se tem que usar aquela, como é o nome? A prótese de silicone? De silicone, não tem nada a ver. Não, existe a reconstrução mamária, né, com silicone, a reconstrução do mamilo. Então, assim... Tem alguns procedimentos, na verdade. Estéticos que ajudam bastante. E também, assim, a gente falou do extremo, mas também tem casos que consegue se fazer uma cirurgia conservadora, né, sem precisar tirar a mama inteira. E tem paciente que eu examino, que eu pergunto, onde é que está a cicatriz? Onde foi que a senhora operou? Aí ela mostra, entendeu? Então, assim...
a gente vê muita situação positiva também, assim, lidando com essas pacientes. A mastectomia é o extremo. Bom, meu Deus. Nós estamos conversando com a médica Inaceli Caíras, é oncologista, e a psicóloga Aline Agostinho, ambas da clínica especializada em oncologia e hematologia Multiemo, que fica localizada na Boa Vista, zona central do Recife. Você pode obter informações a respeito do que é feito na Multiemo, que não trata somente disso, não é? É uma clínica onde tem especialista de várias, não é? De várias áreas. Pode ligar para esse número aqui, Aline, 3222-2218, não. Isso aqui é só do Intercom Consultoria, não é? Tá aqui. 3205-0505. Então, me faz o favor, anota aqui, porque senão eu esqueço. 3205-0550, não é verdade? Pronto, é o telefone da Multiemo, não é? Para as pessoas saberem mais, né? Procurar obter informações. Meu Deus do céu, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Agora, a clínica, tem uma pergunta que chegou aqui, não é pergunta não, o remédio está no bolso pequeno da bolsa, juntamente com o troco e a nota fiscal. Muito bom, Pedro. Agora pega o telefone para fazer a gravação aqui, tá bom? Muito bom, deixa eu voltar a fazer a pergunta. O serviço público, será que eles oferecem todo esse aparato especial para cuidar dos pacientes, aquele negócio todo? A gente sabe que no Hospital do Câncer tem um trabalho muito bonito que é feito para as pessoas, não é caridade, Patrícia? É verdade, Jota. Mas a senhora tem alguns lugares, porque tem muita gente que não tem condições de pagar uma clínica especializada. O serviço público também faz isso, Aline? Vou responder do ponto de vista da psicologia, a doutora Inaceli pode complementar a resposta. A gente tem serviços públicos hoje que oferecem um serviço de psicologia, sim, né? E são profissionais bastante dedicados, que podem oferecer esse suporte emocional, não só, né, no âmbito particular, mas também nesses serviços públicos que estão aí para acesso do público geral, né? Então, realmente, é importante que tudo seja dito, sabe? Que haja esse espaço de fala. Por isso é importante, assim, que esses temores, eles possam ser comentados, porque se a gente guarda, então ele se torna muito maior. Então, por isso, a gente exporta o espaço da psicologia em todos os serviços que envolvem tratamentos de pessoas com câncer, né? Muito bem. A Ana do Setúbal, lá para Boa Viagem, Zona Sul, ela tem 61 anos. Ela diz: eu não tenho plano. Onde poderei fazer a mamografia? Um posto de saúde, eu não sei. Então, só para salientar em relação à parte médica, né, os serviços que existem no estado de tratamento de câncer, eles dispõem, né, de muitos bons profissionais em relação à cirurgia mamária, quimioterapia e radioterapia. Muitas vezes a gente tem dificuldade, obviamente, em relação à sobrecarga do serviço mesmo, mas assim, todos os serviços que eu conheço são possuidores de profissionais muito capazes. Então, em relação à pergunta, o ideal é que procure um posto de saúde para ser referenciado para fazer a mamografia, né? Geralmente tem nos hospitais públicos e em clínicas especializadas de atenção secundária, que a gente chama pela prefeitura. A prefeitura tem até mamógrafo móveis, não é? Se deslocam para várias comunidades, não é verdade, Patrícia? É verdade, Jota. E aí, Ana, você pode ficar atenta a isso, né? Uma pergunta sua foi pertinente, eu acho que muita gente passa por esse problema de querer fazer. Ela falou desse exame, como é o nome do exame que ela falou? A mamografia. Mamografia. Para muitas mulheres é um bicho-papão, porque diz que dói, né? E quando se fala em fazer a mamografia, muitas tremem na base. E por causa desse negócio, muitas deixam de fazer. Aí é onde reside o perigo. Anualmente as mulheres têm que fazer esse exame, doutora? Tem que fazer, sim. E apesar de ser um exame desconfortável, ele é necessário, né? Mas mais desconfortável é ter um diagnóstico Exato.
Tardio. Então, existe alguma acho que polêmica, desculpa, doutora, tá cortando, mas existe alguma polêmica em relação aqui, né? A mamografia prejudica, tudo isso são falsas conversas, boato. Isso. Pior é descobrir a doença numa fase tardia. Né? Então a gente tem que sempre pesar isso. E como é que fica essa questão da amamentação e o câncer de mama? Uma pergunta interessante. Então, assim, é uma pergunta complexa, porque voltar a ter filhos depois de um câncer de mama não é uma coisa, um assunto fácil, né? A gente, depois de fazer todo o tratamento, a gente tem que esperar um certo tempo para liberar a paciente para engravidar. Caso isso venha a acontecer, né, tudo vai depender do caso da paciente, né? Se tiver ficado a outra mama, então assim, não teria um empecilho para a amamentação, né? E no caso, se tiver prótese, aí realmente aí fica um pouco mais complicado, aí termina tendo que muitas vezes se partir para uma alimentação artificial mesmo, né? Mas é uma conduta que tem que ser individualizada para cada caso. Cada caso. É interessante, viu? São 4h36. Patrícia, vamos rapidinho para mais um intervalo, porque aí a gente fica mais à vontade com a psicóloga Aline Agostinho e a médica Inaceli Caires, da Multiemo. A gente volta já. Folha FM. J. Ferreira agora. Tá tudo aqui. Você está ouvindo a Folha FM 96,7. Informação e música de qualidade. Ouça de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O programa Frente a Frente com Magno Martins. Frente a Frente com Magno Martins. A política como deve ser, transparente e imparcial. De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Aqui na Folha FM. Neste mês de outubro, a Rádio Folha FM, em parceria com a Musiqueria, presenteia você com o Samba Book de Dona Ivone Lara. DVD, 2 CDs, um fichário de partituras e livro com discografia e trajetória de sucessos da grande dama do samba. Concorra ligando para 32245153 ou envie seu e-mail para ouvinte@radiofolhape.com.br. Sorteio no dia 30 de outubro no Pagode da Folha. Alô Nordeste, com Elias Lourenço. Convocando todos para ouvir de segunda a sábado aqui pela Rádio Folha. A autêntica música regional, poesia, informação e utilidade pública. A Nordeste, preenchendo sua madrugada com Elias Lourenço. Com a música, a poesia e a informação comigo, Elias Lourenço. De segunda a sábado, das 2 às 6 da manhã. Aqui na Folha FM. Informação e música de qualidade. J. Ferreira agora. Agora 4h39 do Recife, nós estamos aqui com a médica oncologista Inaceli Caires e a psicóloga Aline Agostinho, da clínica especializada em oncologia e hematologia Multiemo. Estamos falando do reflexo do câncer de mama na sexualidade e autoestima da mulher. Olha, eu estava lendo aqui uma coisa interessante, né, que a produção me passou. Câncer de mama e a sexualidade feminina, embasado na psicologia junguiana, busca-se compreender como a mulher simboliza sua sexualidade com e sem o câncer de mama, retratando questões sobre o adoecer e identificando os possíveis significados relacionados aos símbolos implicados nessas representações. Os seios são uma das representações da feminilidade da mulher, da sua sexualidade. É de se supor, portanto, que o câncer de mama expressa uma possível perda de contato consigo mesma, tocando profundamente sua estrutura emocional e física. É verdade? Aí o texto ele fala sobre a psicologia junguiana, né? É uma das
referências que a gente tem, existem outros teóricos, lógico, mas é pertinente esse assunto, Jota, porque fala a respeito da simbolização, de que forma a mulher ela percebe a sua sexualidade. Ele tem essa representação forte da sexualidade, então é comum que ela comece a rever muita coisa, né, da história dela. Só que eu quero trazer aqui também um outro aspecto importante, porque a gente tem sempre a ideia de que o câncer traz um sofrimento, um pesar. De fato, isso pode estar presente ao longo desse processo de tratamento, que tem consequências importantes, claro, mas vale a pena a gente colocar também que é uma grande oportunidade de autoconhecimento, porque nesse momento a pessoa ela costuma parar, né? Muitas vezes a gente tem uma rotina de muito movimento, muita coisa para dar conta. A mulher, nos dias de hoje, ela é muito solicitada, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser profissional. E muitas vezes nessa rotina, ela não tem aquele momento para cuidar de si mesma. Dela mesma, né? E aí, isso faz muita falta. E pode ter consequências, entre elas um adoecimento, até mesmo câncer. Então, com a doença, muitas vezes a mulher ela tem a chance de rever esses hábitos, de rever o estilo de vida que ela leva, de poder cuidar de si em todos os aspectos. Então, a gente observa também um crescimento muito grande em várias mulheres que vivenciam esse tipo de experiência. Outras, lógico, não conseguem ter essa mesma postura, mas por isso é importante a gente estar ali oferecendo um apoio para que ela consiga se conhecer cada vez mais, de todas as formas, né? E se desenvolver também num momento como esse. Tem um outro papel aqui que o pessoal trouxe da produção, falando que a falta de desejo sexual interfere na autoestima, mas de repente a pessoa se torna frígida, a mulher, quando ela toma conhecimento de que portadora tem um tumor cancerígeno numa das mamas, aquele negócio todo, isso influi diretamente na sua vida sexual. Então, quando ela chega no médico, né, ela não tem, nem sempre ela tem coragem de se abrir, de falar para o médico, principalmente se for homem, não é verdade? Para a mulher, para outra mulher, ela encontra dificuldade de falar isso. Tem que ser um trabalho de um psicólogo ou de uma psicóloga. Isso interfere quando a pessoa toma conhecimento desse fato. Ela se acha que o mundo dela acabou ali. Olha, em alguns casos sim, em outros não, Jota. Então, é o seguinte, a gente percebe que pode haver algum abalo nessa experiência da sexualidade. Quando a paciente ela entende que ela pode não ser vista da mesma forma pelo marido, pelo companheiro, enfim. E aí ela pode sim ter essa ideia de que ela não vai oferecer aquilo que o seu companheiro espera, né? Agora existem também questões físicas, são consequências do tratamento, que podem realmente gerar mudanças que vão interferir também nessa sexualidade. Mas eu percebo que além dessas questões físicas que podem ser geradas pelo tratamento, por exemplo, da quimioterapia, né, existe a questão psicológica que vem com muita força. Então, mesmo se a gente fosse pensar em outras situações de uma pessoa que não está doente, mas que de repente está vivendo um momento de dificuldade, a gente sabe que isso pode interferir também nessa sexualidade. Então, imagine uma mulher que tem na sua experiência uma perda como a de um seio, por exemplo. Então, tudo isso faz com que ela, em alguns momentos, ela tenha mudanças nesse sentido. Mas a mulher que tem um câncer de mama, ela pode sim se relacionar e ter qualidade nesse relacionamento e qualidade de vida, sobretudo, né? Uma coisa não impossibilita a outra. Mas é importante que ela tenha essa clareza e que ela se permita também cuidar de si, com a ajuda dos profissionais também. Doutora Iraceli, Iraceli? Deixa eu ver aqui, eita, danado o papel. Aqui, Inaceli. Teria uma outra observação para ampliar mais ainda o que foi dito pela Aline, não? O tratamento, ele pode mexer com a libido da mulher. Então, a gente tem que estar junto, né? Eu acho que tem que partir do médico e da equipe multiprofissional que acompanha aquela paciente, a intenção disso. Muitas vezes, assim, pela própria correria da consulta, você fica tão preocupado de saber como que o paciente está reagindo ou não àquele tratamento, que às vezes passa desapercebido. Mas eu acho que faz parte da nossa obrigação questionar isso. E atuar para corrigir isso, como a Aline pontuou muito bem, isso não é um impeditivo da paciente se relacionar,
né? E assim, aquele tratamento vai ter um fim também. Também isso tem que ficar claro que aquela fase vai passar. E naquele período mais crítico vai ocorrer geralmente a diminuição da libido, mas a gente tenta contornar com alguns métodos, e conversa e terapia e tudo. É o que a gente fala, a mulher não é só a mama. Tem até a opinião aqui da ginecologista Ana Lúcia Rocha, de São Paulo, que ela diz que frigidez é um termo incompleto para definir a inibição do desejo feminino. Segundo a profissional, há duas causas básicas que impedem a mulher de atingir o orgasmo. A primeira, e de certa forma mais fácil de tratar, é a orgânica. Distúrbios de hormônios podem influenciar durante o momento mais íntimo na relação. Mas está se falando aqui com relação a uma questão do câncer de mama. O papel que me deram aqui já entrou noutra história que eu não vou nem parar para ver. Jota. Não é? Vou dar de presente aqui para a Patrícia. Não é? Jota, obrigado. Muito obrigado. Vamos voltar a falar do câncer de mama, Jota. não é? Eita danado. O câncer é identificado na maioria das vezes como uma caminhada progressiva e dolorosa em direção à mutilação e morte. Ele é o mais temido pelas mulheres, devido à alta frequência e sobretudo pelo impacto psicológico que provoca. E envolve negativamente a percepção da sexualidade mais do que qualquer outro tipo de neoplasia que atinge a mulher. Isso é verdade, doutora? Concordo, concordo. Quem falou foi um cidadão aqui chamado Santos Coque Fração Senado de Melo, bicho é o cão, não é? Mas lá na Multiemo, nesse mês de outubro, a frequência de mulheres foi considerável sobre esse tema? Houve, a procura intensificou-se mais ainda lá na Multiemo, sobretudo, eu não me refiro no serviço público, mas eu digo lá. A senhora teve mais trabalho para atender mulheres ou não? A gente teve que... Mas palestras, né? Palestras. Palestra de conscientização. Lá na clínica a gente atua após o diagnóstico, né? Bom. Mas a gente da oncologia, mas com certeza o pessoal da mastologia recebeu mais pacientes em busca de uma orientação e de realização de exames. Bom, então os mastologistas, eles é quem tem o primeiro contato com a mulher. A oncologista ou os oncologistas só são convocados quando o extremo se estabeleceu, não é isso? Exato. Por orientação do mastologista. Isso. Precisa a gente, né? Exato, interessante. exato. A gente esqueceu o bichinho, né? Mastologia, falou tanto de oncologista, esqueceu essa especialidade importante, não é verdade? Mas geralmente quem está na linha de frente são eles mesmos. Não é? Primeiro vai para o ginecologista, não é verdade? Exato. Que por sua vez poderá ou não indicar ou encaminhar a pessoa para o mastologista, verdade? Não é verdade? Exato. E Deus permita que nunca chegue ao extremo, não é verdade? Agora, a minha amiga Aline participa lá na Multiemo, tem debates sobre isso, tem palestras sobre isso lá na Multiemo. Grupos, né? Jota, nesse mês em específico, a gente tem uma mobilização para justamente chamar a atenção da população feminina quanto a essa necessidade do autoexame, do cuidado como um todo. Então, a gente está, no nosso dia a dia, a gente colocou essa divulgação na clínica, né, até na forma da gente se vestir, o rosa representando, né, esse cuidado. Então a gente tem oferecido esse lembrete constante para as nossas pacientes e, na verdade, algo que vai além do espaço da clínica, porque quando chegam em casa elas também conversam com outras pessoas e aí se propagando tudo isso. A gente tem a intenção de criar um grupo específico com mulheres que têm câncer de mama ou que já passaram pela fase do tratamento. É um projeto que a gente está ainda montando, mas em breve a gente vai concretizar. Muito bem. A Ângela, mais uma mensagem que ela mandou. Boa tarde, Jota. Meu nome... não, agora é Paula. Paula, eu gostaria de saber se a mulher pode fazer a mamografia quando está amamentando. Pode, doutora? É bom esperar parar de amamentar. A não ser que tenha surgido algum nódulo, alguma coisa, aí o ideal é que a gente faça uma ultrassom, porque a mamografia também não é tão eficaz nessa situação. A ultrassom é um método de imagem melhor. Para esse caso. Bom. O colapso de prazeres. Olha para aí. Vamos lá.
Boa tarde a todos. Gostaria Boa tarde, de saber Colasso. qual o percentual de 1 a 100% a probabilidade de uma mulher em uma família contrair o câncer de mama, já que não consta histórico familiar. Outra coisa, quando a doença ataca o psicológico da pessoa, qual é o tratamento? Eu não sei quem é que poderia responder. Eu posso. Pois não. Geralmente a estatística varia de 60 casos, de 60 mulheres a cada 100 mil mulheres normais. Então, numa população geral. E em relação, quando o diagnóstico psicológico, muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicação para ajudar a mulher nessa fase. Né? Não é uma etapa fácil, muitas vezes a gente vê paciente desenvolver quadros de depressão pela situação, mas a gente, junto com o apoio da psicologia, muitas vezes a gente tem que lançar mão até da psiquiatria para usar medicações para ajudar a paciente a passar por essa etapa. Também a gente tem que ter cuidado, porque muitas dessas medicações atrapalham o nosso tratamento. Então, é importante estar sempre estudando e se atualizando para fazer tudo correto. Muito bem, então, mas mesmo assim, a pessoa só passa para... Precisa botar, ficar estabelecido que o tratamento, logo quando a pessoa procura um mastologista, por indicação de um ginecologista, tá certo? Até chegar ao oncologista, há uma distância muito grande, não é? A coisa pode ser resolvida através de um tratamento medicamentoso, aquele negócio todo, não é, doutora? Correto. Porque se a pessoa chegar, não, eu estou no mastologista, eu vou para a cadeira elétrica agora, não diz nada, pelo amor de Deus, não é? Exato. A pessoa vai ter um tratamento, né? Cada caso é um caso. Não tem que necessariamente a pessoa, alguém sentenciar. Não, pelo amor de Deus, acabem com isso, não é? Encarem isso como uma coisa normal. A mulher tem que fazer exames, não só da mama, mas tem o seu exame... Exato, são os exames preventivos. Preventivos, né? Que é feito anualmente. Ela não tem que relaxar nisso, não é? Exato, Jota. Pelo amor de Deus, não é? A gente tem que aprender a desmistificar as coisas. Não é verdade? Encarar de frente. Né? Pronto. A mulher já quebrou tabus, coisa e tal, e os homens estão se conscientizando, mas no interior do estado era comum o marido não permitir que a mulher fosse fazer exames periódicos, aquele negócio todo. A mamografia ainda fica calado, mas o outro exame, como é o nome do exame? Preventivo. Preventivo. Muitas não iam, porque o marido não permitia. Agora não, isso me parece que deixou de ser tabu. Então é importante que a mulher reconheça que é o seu momento. Você vai brigar para ter uma melhor qualidade de vida. O que nós estamos falando aqui é exatamente isso. Eu ficaria mais tempo conversando com as senhoras aqui. As senhoritas estão tão jovens aqui, não é? Aí... Jota, você me permite só fazer uma divulgação? Vá, diga aí. Só para a gente poder colocar aqui uma campanha online, que é forçanaprevenção.com.br, né, que qualquer um pode acessar, né, via internet, para a gente poder dar força a esse movimento. E destacando essa questão da prevenção do ponto de vista da doença em si e também prevenção do ponto de vista emocional. Que a mulher, cuidando de si, ela evite chegar a uma consequência de uma depressão, de uma ansiedade generalizada. Então, que ela busque ajuda desde o início dessa caminhada. Não espere que as coisas se tornem mais desafiadoras. E aí fica a dica. Muito obrigado. Obrigado, bem, então, a psicóloga Aline Agostinho e a médica oncologista Inaciele Caires, da Clínica Especializada em Oncologia e Hematologia, Multiemo. Muito obrigado. Lembrando que o telefone da Multiemo para tirar dúvidas é o 3205-0505, não é? 3205-0505. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E só queria lembrar, né, que o Outubro Rosa, a mensagem fique para o ano inteiro, né, para a vida inteira. De ser sempre um ano rosa. Muito bom, seria melhor, né? O ano rosa, na verdade. É verdade. Mas valeu o mês de outubro de conscientização para que todas as mulheres encarem isso com muita seriedade. Está chegando aí o Novembro Azul, para os machos também, tá bom? Então se prepare que na próxima semana a gente vai ter muito o que falar. Obrigado, na sequência nós vamos ter agora o Elias Lourenço com quem? Nádia Maia tá por aqui hoje, Você Jota. não brinca, não. Eu tô com saudade da Nádia Maia. Pronto, então. Aproveita agora para matar a saudade. Tá certo. Olha, amanhã, sexta-feira, dia 30, o tema do nosso programa será
a doença neurológica crônica chamada epilepsia, que afeta o cérebro, podendo gerar crises epiléticas. No Brasil, cerca de 3 milhões de pessoas são portadoras dessa doença, e aqui em Pernambuco, mais de 90 mil. O nosso convidado será o médico neurologista Igor Bruschi, do Hospital Geral de Espírito. Prepare sua pergunta e participe. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Santa Ferreira.